O homem no trem das 5h22. Lúcio era um bancário metódico, vivendo uma rotina rígida. Todos os dias, ele pegava o mesmo trem das 5h22 da manhã para o trabalho e o mesmo das 6h47 da noite para casa. Ele gostava da previsibilidade daquilo. Sabia onde sentar, quais rostos esperar e até que horas abrir seu jornal sem ser incomodado. Certo dia, porém, ao embarcar no trem matutino, notou algo estranho. Um homem, sentado no canto mais afastado do vagão, com uma expressão séria e um sobretudo cinza. Nada de incomum, exceto pelo fato de que ele segurava um bilhete com o nome Lúcio escrito de forma clara e destacada. Lúcio tentou ignorar, convencendo-se de que era uma coincidência. No entanto, quando olhou novamente, o homem estava fixando-o com um olhar firme. Lúcio desviou o olhar, mas não conseguiu conter a ansiedade pelo resto do trajeto. Quando chegou à sua estação, levantou-se apressado e olhou para trás. O homem continuava sentado, imóvel, mas ainda segurava o bilhete com seu nome. Durante o dia, Lúcio tentou esquecer o ocorrido. Talvez fosse apenas algum tipo de brincadeira ou até algo relacionado ao trabalho, embora nada explicasse aquela situação. À noite, no trem de volta, ele olhou ao redor com cuidado. O homem não estava lá, e ele respirou aliviado. Nos dias seguintes, porém, o estranho voltou a aparecer no mesmo trem. Sempre com o bilhete, sempre observando Lúcio de longe. O comportamento dele não mudava, sentava no mesmo lugar, encarava-o sem pestanejar e segurava o bilhete com o mesmo nome. Não importava em qual vagão Lúcio escolhesse embarcar, o homem sempre estava lá. A inquietação tomou conta de sua rotina. Ele começou a sair mais cedo ou mais tarde, pegando outros horários, mas isso não adiantava. Na primeira vez que tentou mudar, encontrou o homem no trem das 6 horas. Na segunda, no das 7. O padrão parecia o mesmo, ele sempre estava lá, com o bilhete em mãos. Lúcio começou a perguntar aos outros passageiros se conheciam aquele homem, mas ninguém parecia notá-lo. Era como se fosse invisível para todos, exceto para Lúcio. Certo dia, tomado pelo desespero, Lúcio decidiu confrontá-lo. No trem das 5h22, dirigiu-se diretamente ao homem e disse: "Quem é você? O que quer de mim?" O homem ergueu os olhos lentamente e respondeu com uma voz calma e pausada: "Estou aqui para lembrar você." "Lembrar do quê?" perguntou Lúcio, sentindo o estômago revirar. O homem abriu o bilhete e mostrou a Lúcio algo que o fez congelar. No papel, havia uma data, 11 de julho de 1997. Era o dia em que Lúcio tinha sofrido um acidente de carro, um evento que ele havia apagado de sua memória. Naquele acidente, ele havia perdido alguém importante, seu irmão mais velho, que usava um sobretudo cinza. Antes que Lúcio pudesse reagir, o homem levantou-se e desceu do trem na próxima estação. Lúcio ficou paralisado, olhando para o banco vazio. Quando chegou ao trabalho, tentou racionalizar o encontro, mas algo estava diferente. Ao verificar suas mensagens, notou que não havia e-mails, ligações ou tarefas aguardando por ele. Confuso, Lúcio voltou para casa no trem das 6h47. O vagão estava vazio, exceto por um detalhe: sobre o banco onde o homem costumava sentar, havia um bilhete com a mesma data. E, pela primeira vez, Lúcio se perguntou se ele realmente havia saído daquele acidente tantos anos atrás. A casa da Rua Cinza. Marina estava à procura de um lugar tranquilo para viver. Depois de um ano tumultuado em uma cidade movimentada, ela decidiu mudar-se para uma cidadezinha pequena, onde pudesse recomeçar. A mudança foi rápida, e logo ela encontrou uma casa encantadora na Rua Cinza, uma rua que parecia saído de um livro antigo, com árvores altas e um silêncio acolhedor. A casa era simples, com um jardim pequeno, mas o suficiente para fazer Marina sentir-se confortável. Quando entrou, a sensação de paz a envolveu imediatamente. Porém, havia algo peculiar sobre aquela casa: a porta do porão estava sempre trancada. Durante as primeiras semanas, Marina tentou ignorar o mistério, mas sua curiosidade crescia a cada dia. Ela perguntou ao vizinho, um senhor idoso que parecia conhecer tudo sobre a cidade, sobre o porão. Ele apenas a olhou com um sorriso enigmático e disse: "Melhor não mexer lá embaixo. Há coisas que não devem ser lembradas." Intrigada, Marina ignorou o conselho. Uma noite, ao perceber que não havia mais ninguém na vizinhança, pegou a chave velha que encontrou na gaveta e desceu até o porão.
O ar era denso, e a escada rangia a cada passo que ela dava. Quando a luz fraca do porão iluminou o ambiente, ela se deparou com uma sala cheia de caixas e móveis antigos cobertos por lençóis. No centro da sala, no entanto, havia uma cadeira de balanço. Ela parecia fora de lugar, como se estivesse esperando por alguém. Em cima da cadeira, havia um livro aberto, com páginas amareladas e um marcador de página vermelho. Quando Marina olhou mais de perto, o livro estava cheio de nomes. Cada página trazia uma lista de nomes e datas, com uma linha simples ao lado de cada um deles. E, surpreendentemente, o nome dela estava lá, na última página, com a data marcada para 30 de dezembro de 2024. Marina ficou paralisada, tentando entender o que aquilo significava. A data era hoje, e o nome estava escrito ali como se fosse um fato. Ela olhou ao redor, tentando encontrar alguma explicação, quando a cadeira de balanço se moveu lentamente, como se alguém tivesse acabado de sentar nela. Uma voz baixa e tranquila surgiu atrás dela. Já é hora. Marina se virou rapidamente, mas não havia ninguém. A cadeira parou de balançar, e o livro começou a se fechar lentamente. Ela olhou para o relógio, que marcava exatamente meia-noite. Na manhã seguinte, Marina acordou, como se nada tivesse acontecido. O livro estava fechado sobre a cadeira, mas a data ainda estava lá. Ela tentou seguir sua rotina, mas algo parecia fora do lugar. O bairro estava silencioso demais, e ao olhar pela janela, percebeu que todos os vizinhos a observavam, de longe, com um sorriso sutil nos rostos. O que aconteceu com Marina na noite passada? Será que ela se perdeu em um tempo que não deveria ser mexido? Ou será que o que aconteceu não foi real? As respostas pareciam sumir à medida que ela tentava descobrir mais. Com o passar dos dias, ela sentia que sua presença na casa começava a se tornar uma parte do mistério da Rua Cinza. O retorno do retrato. Gabriel comprou a velha casa no campo com o objetivo de começar uma nova vida. Depois de anos trabalhando em uma cidade grande, ele sentia que precisava de um lugar onde pudesse se reconectar consigo mesmo. A casa era antiga, de pedra e madeira escura, com um jardim que parecia ter sido negligenciado por décadas. Quando entrou, sentiu uma estranha sensação de familiaridade, como se já tivesse estado ali antes, embora soubesse que era sua primeira vez. No andar de cima, ele encontrou um longo corredor com várias portas fechadas. Mas uma delas estava entreaberta, revelando uma pequena sala coberta por uma camada de poeira. O que mais chamou sua atenção foi um grande retrato de um homem, pendurado na parede. O homem tinha um olhar penetrante, e os detalhes da pintura eram impressionantes. No entanto, havia algo desconcertante no retrato. O rosto parecia se mover ligeiramente, como se os olhos estivessem acompanhando seus passos pela sala. Gabriel ficou fascinado, por algum motivo, não conseguiu tirar os olhos do quadro. Quando se aproximou para examinar melhor, sentiu uma dor repentina na cabeça e teve uma sensação de déjà vu, como se estivesse revivendo um momento do passado. Ele afastou-se rapidamente, tentando afastar a sensação de desconforto. Nos dias seguintes, Gabriel notou coisas estranhas acontecendo. A casa parecia mudando aos poucos. Alguns objetos, como móveis e livros, apareciam fora do lugar, e ele sempre sentia a presença de alguém atrás dele, mesmo quando estava sozinho. Cada vez que passava pela sala do retrato, o olhar do homem na pintura parecia mais intenso, mais familiar. Certa noite, enquanto explorava o porão, Gabriel encontrou uma caixa antiga com fotografias em preto e branco. Ele vasculhou as imagens, vendo algumas de pessoas com roupas antigas, mas havia uma que o fez parar. Era uma foto em que ele mesmo estava, jovem, de pé ao lado do homem do retrato. A foto foi tirada dentro daquela mesma casa. Mas como isso era possível? Ele nunca tinha vivido ali. Desconcertado, ele procurou mais pistas e encontrou uma carta velha escondida atrás de uma estante. Ela estava endereçada a ele, mas o nome estava escrito de forma estranha: Gabriel, o filho perdido. A carta falava de um antigo erro cometido na casa e dizia que, em algum ponto, ele retornaria para corrigir o que havia sido deixado para trás. O último trecho dizia: "Você já está aqui. E agora, não há mais volta." Gabriel sentiu um pânico crescente, como se algo estivesse se desenrolando de forma inevitável. Ele correu de volta para o corredor,
Mas quando passou pela sala do retrato, o homem da pintura finalmente falou, em um sussurro que parecia vir de dentro da própria casa. Não adianta fugir, Gabriel. Você sempre esteve aqui. No momento seguinte, ele caiu de joelhos, com a mente girando em confusão. Quando levantou os olhos, a sala estava vazia, e o retrato havia desaparecido. Na manhã seguinte, Gabriel acordou, suado e com o coração acelerado. Ele não sabia se tinha sido um pesadelo ou se realmente tinha ocorrido algo estranho, mas o retrato não estava mais na parede. Ele tentou esquecer, mas ao passar pela janela da sala, viu algo refletido no vidro, a imagem do homem, de pé do lado de fora, observando. Agora, cada vez que olhava para o espelho ou qualquer superfície reflexiva, Gabriel via um homem de cabelos escuros e um olhar penetrante, sempre o observando de perto. Mas esse homem não era apenas um reflexo. Ele também parecia estar com ele, em cada um de seus passos. E Gabriel começou a se perguntar se estava realmente apenas de passagem por aquela casa, ou se, de alguma forma, a casa o havia reclamado para sempre. A última viagem de Clara. Clara sempre sonhou em viajar pelo mundo. Quando conseguiu juntar dinheiro suficiente para sua primeira grande aventura, decidiu começar pela pequena cidade costeira onde seus avós haviam morado. Ela nunca tinha visitado o local, mas sempre ouvira histórias sobre o mar misterioso que cercava a cidade. A curiosidade a chamou, e ela pegou o primeiro voo disponível. Ao chegar, Clara se sentiu imediatamente atraída por uma velha casa na beira do penhasco. Era uma construção imponente, mas de aparência desgastada, como se o tempo a tivesse esquecido. Ela soubera da casa por suas avós, que sempre a descreviam como um lugar de segredos. Apesar de avisos dos moradores locais sobre a casa, Clara não pôde deixar de sentir uma conexão irresistível com o lugar. Uma tarde, depois de explorar a cidade, ela foi até lá. A porta estava entreaberta, como se estivesse esperando por ela. Dentro, o ar estava pesado, mas Clara se sentiu acolhida pela escuridão. A casa parecia vazia, exceto por um grande espelho de moldura dourada, posicionado estrategicamente em um dos cantos da sala. Quando Clara se aproximou do espelho, percebeu que, por um breve momento, seus próprios olhos pareceram não refletir sua imagem, mas sim algo distante e nebuloso. Intrigada, ela tocou a superfície do espelho. A sensação era estranha, como se o vidro fosse de água. Sem pensar, ela empurrou a porta do espelho e, de forma surpreendente, ela se abriu, revelando uma sala totalmente diferente, iluminada por uma luz suave. Clara entrou hesitante, e a porta do espelho se fechou atrás dela, desaparecendo. A sala era simples, com paredes de pedra e uma janela que dava para o mar. No centro, havia uma cadeira de balanço, sobre ela, um velho livro, com páginas amareladas e encadernação desgastada. Clara se aproximou e abriu o livro. Na primeira página, uma inscrição estava escrita em tinta dourada: "A última viagem está prestes a começar." Enquanto ela folheava o livro, uma sensação de déjà vu tomou conta de Clara. As páginas pareciam descrever a sua própria vida, detalhando eventos que haviam ocorrido recentemente e até mesmo pensamentos que ela ainda não tinha dito em voz alta. Mas o mais estranho foi quando ela chegou à última página, onde estava escrito: "Ela nunca mais retornou." De repente, o som do mar se fez mais forte, e a luz da janela começou a enfraquecer. Clara sentiu uma onda de pânico, mas não conseguia se mover. A cadeira de balanço se mexeu lentamente, como se estivesse convidando-a a se sentar. Hesitante, ela se acomodou na cadeira, e, no momento em que o fez, uma sensação fria tomou conta de seu corpo, como se o tempo tivesse parado. Clara sentiu uma pressão crescente em sua cabeça, como se estivesse sendo puxada para algo que a esperava. Ela olhou para o espelho, e sua própria imagem estava desaparecendo lentamente. A cada segundo, ela se via menos, até que não havia mais nada. Na manhã seguinte, os moradores locais descobriram a porta da velha casa aberta, mas Clara não estava em lugar algum. Alguns meses depois, uma mulher misteriosa apareceu na cidade, perguntando sobre a casa no penhasco e sobre o espelho. Ela tinha os olhos de Clara. E, desde então, em noites de lua cheia, os moradores afirmam ver, à distância, o reflexo de Clara no espelho da velha casa. Mas, quando se aproximam, não conseguem encontrá-la em lugar algum, apenas o brilho suave de um livro antigo, que parece estar esperando a próxima pessoa para entrar. O eco do relógio.
Lucas sempre foi fascinado por relíquias antigas. Ele trabalhava como antiquário em uma pequena loja da cidade e passava os dias garimpando objetos do passado. Certo dia, em uma venda de garagem, encontrou algo que chamou sua atenção: um relógio de parede dourado, ornamentado com detalhes intrincados. O vendedor disse que o relógio tinha pertencido a uma família há gerações, mas ninguém sabia exatamente de onde vinha. O relógio estava parado, suas engrenagens silenciosas, mas Lucas sentiu uma estranha atração por ele. Comprou o relógio sem pensar duas vezes e o pendurou na parede de sua loja, ao lado de outros itens antigos. Naquela noite, ao fechar a loja, ele notou algo peculiar. O relógio começou a funcionar sozinho, seus ponteiros se movendo lentamente. Nos dias seguintes, o relógio continuou a marcar o tempo, mas Lucas percebeu algo estranho. À medida que o tempo passava, ele sentia uma leve sensação de desorientação. Começou a ter sonhos vívidos, onde ele se via em momentos diferentes de sua vida, mas de uma forma distante, como se estivesse assistindo a si mesmo. Ele também notou que, enquanto o relógio marcava as horas, algumas partes da loja pareciam mudar sutilmente. Objetos estavam em lugares diferentes, como se o tempo estivesse distorcido ao seu redor. Uma noite, Lucas acordou com o som do tic-tac do relógio ecoando em seu apartamento. Ao olhar para o relógio, viu que seus ponteiros estavam girando de forma frenética, como se estivessem correndo contra o tempo. Quando se aproximou para pará-lo, o eco do som parecia reverberar em suas próprias lembranças, trazendo imagens de momentos de sua vida que ele pensava ter esquecido. Ele tentou afastar o relógio da parede, mas, ao tocá-lo, foi imediatamente puxado para dentro de uma nova realidade, onde as imagens de sua vida se tornaram cenas em uma película em constante repetição. Lucas estava agora no centro dessas imagens, sem poder mudar o curso do que estava acontecendo. Na manhã seguinte, ele acordou em sua cama, com o relógio quieto e seus ponteiros novamente imóveis. No entanto, algo havia mudado. Ao olhar para seu reflexo no espelho, Lucas percebeu que algo estava errado. Ele estava sorrindo, mas seus olhos pareciam distantes, como se uma parte dele ainda estivesse preso naquelas imagens. E, ao olhar novamente para o relógio, seus ponteiros começaram a se mover lentamente, como se aguardassem o momento certo para seguir, ainda ecoando o som de um tempo que parecia não ter fim. O último trem. Marta sempre teve uma curiosidade peculiar por viagens de trem. Quando criança, ela costumava ouvir seu avô contar histórias sobre uma linha ferroviária misteriosa que, segundo ele, conectava lugares que não podiam ser encontrados no mapa. Com o passar dos anos, Marta perdeu o contato com essas histórias, mas a ideia de uma viagem para lugares desconhecidos nunca a abandonou. Em uma tarde chuvosa, Marta recebeu uma carta sem remetente, com um único aviso: pegue o último trem da noite. Intrigada e sem saber o que esperar, ela decidiu seguir o conselho, acreditando ser apenas uma brincadeira de alguém. À noite, ela se dirigiu à estação de trem mais próxima, uma estação que, curiosamente, ela nunca tinha notado antes, mesmo morando ali por tanto tempo. Quando chegou, a estação estava vazia, iluminada apenas por lâmpadas tremeluzentes. O trem, com sua pintura desgastada e portas rangendo, chegou pontualmente à meia-noite, como se soubesse exatamente quando ela estaria ali. Marta subiu a bordo, sem hesitar, e o trem partiu sem emitir qualquer som, como se flutuasse sobre os trilhos. Dentro do trem, Marta percebeu que havia poucos passageiros. As poucas pessoas estavam em silêncio, todas com um olhar distante, como se estivessem esperando por algo. Ao passar por elas, Marta notou que cada uma parecia estar em um tipo de transe, como se estivessem em um estado entre o sono e a vigília. O trem passou por paisagens que não faziam sentido, florestas que pareciam infinitas, montanhas e vales que desapareciam tão rapidamente quanto surgiam. O tempo parecia distorcido, como se as estações não seguissem uma ordem lógica. Em dado momento, Marta olhou pela janela e viu uma versão de si mesma, de pé na estação, acenando para o trem, com um sorriso enigmático. Ela se aproximou do condutor, um homem de aparência cansada, e perguntou para onde o trem estava indo. Ele respondeu com um suspiro: para onde todos vão, mas poucos se lembram de ter partido. A resposta a deixou confusa, mas antes que pudesse perguntar mais, Marta começou a sentir um cansaço profundo. Ela sentou-se, fechando os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, o trem já não estava mais em movimento.
Ele havia parado em uma estação que parecia familiar, mas estranhamente vazia. O que mais a surpreendeu foi que a estação estava coberta por uma fina camada de poeira, como se tivesse sido abandonada há muitos anos. Marta desceu, sentindo uma sensação de déjà vu. Ela viu um homem à distância, com um olhar triste, acenando para ela. Quando se aproximou, ele disse: "O trem sempre parte e volta, Marta. Você sabia que ele voltaria para você." Confusa e assustada, Marta tentou retornar ao trem, mas ele desapareceu nas sombras da estação, como se nunca tivesse existido. Ela correu de volta para onde havia embarcado, mas a estação estava completamente deserta, e o céu havia escurecido ainda mais. Na manhã seguinte, Marta acordou em sua cama, como se nada tivesse acontecido. Mas, ao olhar pela janela, viu a estação ao longe, com a mesma névoa densa da noite anterior. Ela soubera, naquele instante, que o trem nunca havia realmente partido. A última mensagem. Felipe nunca acreditou em coisas paranormais. Para ele, tudo tinha uma explicação lógica, até mesmo as histórias sobre espíritos que rondavam as casas antigas. Por isso, quando se mudou para um apartamento no centro da cidade, não pensou duas vezes ao ignorar os rumores sobre o prédio ser assombrado. Era uma construção velha, mas com preço acessível, e Felipe estava mais preocupado com a proximidade do trabalho do que com as histórias de assombrações. Nos primeiros dias, ele notou algumas coisas estranhas, mas nada que o fizesse pensar que havia algo sobrenatural acontecendo. Pequenos ruídos durante a noite, como passos no corredor ou uma porta batendo, mas logo ele atribuía isso aos vizinhos ou ao próprio prédio antigo. O que realmente chamou sua atenção, no entanto, foi o antigo telefone fixo que estava na sala, um modelo aparentemente em desuso, mas ainda funcionando. Certa noite, após um longo dia de trabalho, Felipe ouviu o telefone tocando. Surpreso, ele atendeu, mas não ouviu nada além de um silêncio profundo do outro lado da linha. Ele ficou em silêncio também, esperando por uma explicação, mas, antes que pudesse desligar, ouviu uma respiração pesada, então, uma voz sussurrando: "Não ignore o aviso." Assustado, Felipe olhou para o telefone, mas estava completamente vazio. Não havia mais ninguém na linha. Ele tentou raciocinar, acreditando que fosse uma brincadeira de alguém, mas o silêncio do apartamento e a sensação de desconforto o incomodaram durante toda a noite. Nos dias seguintes, ele recebeu mais chamadas. Cada vez, a voz era diferente, mas a mensagem era sempre a mesma: "Não ignore o aviso." Intrigado e agora um pouco preocupado, Felipe começou a investigar o passado do prédio. Descobriu que, muitos anos antes, um morador havia desaparecido misteriosamente, e o caso nunca foi resolvido. Aparentemente, o telefone fixo era o mesmo que o antigo morador usava, e ele havia sido encontrado morto no apartamento, com o telefone ainda em sua mão. Uma noite, já cansado de receber as mensagens, Felipe decidiu confrontar a situação. Quando o telefone tocou novamente, ele atendeu com a esperança de finalmente descobrir a verdade. Mas, dessa vez, ao invés de uma voz, ele ouviu apenas um barulho repetitivo e frenético, como um gravador quebrado. Curioso, ele decidiu gravar a conversa, esperando algo mais claro, e quando ouviu novamente, percebeu que a voz estava se distorcendo, repetindo palavras e frases que ele não conseguia entender. Foi então que a última mensagem finalmente veio: "Você já está aqui. Não há mais saída." Felipe desligou o telefone rapidamente, sentindo o pânico crescer dentro de si. Ele correu até a porta, mas, ao tentar sair do apartamento, percebeu que a chave não girava na fechadura. Ele estava trancado. De repente, o telefone tocou novamente, e ao atender, ele ouviu, mais uma vez, a mesma respiração pesada, mas dessa vez, a voz sussurrou algo diferente. A última mensagem já foi entregue. "Você vai ficar aqui agora." Ao olhar para o telefone, a tela exibiu uma última notificação: "Última chamada recebida, desaparecido." Quando a polícia finalmente chegou no prédio, dias depois, encontraram o apartamento vazio. Felipe nunca mais foi visto, e o telefone estava em silêncio, com a linha ainda aberta. Alguns moradores afirmam que, à noite, ainda se ouve o som de um telefone tocando em algum lugar do prédio, mas ninguém atende. A caixa de música. Isabela sempre foi fascinada por antiguidades. Ela adorava explorar mercados de pulgas e feiras de antiguidades à procura de itens raros e misteriosos.
Em uma dessas feiras, ela encontrou uma caixa de música antiga, com detalhes elaborados e uma inscrição na parte de baixo que dizia: "Não toque após a meia-noite". Curiosa, mas também cética, Isabela comprou a caixa, achando que seria apenas mais uma peça interessante para sua coleção. Chegando em casa, ela a colocou sobre sua mesa e ficou observando os delicados movimentos da caixa, que parecia ter uma energia própria. À noite, antes de dormir, ela deu uma última olhada. A caixa de música estava ali, quieta, esperando. A meia-noite chegou, e Isabela, impelida por uma sensação inexplicável, levantou-se e abriu a caixa. Assim que fez isso, uma música suave e estranhamente melancólica começou a tocar. Era uma melodia que ela nunca tinha ouvido antes, mas que parecia familiar de alguma forma. Ela sentiu uma brisa fria no quarto, e a luz da vela tremeu. O ar parecia denso e pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. De repente, a música parou. Isabela olhou para a caixa, mas não estava mais vazia. Dentro dela, havia uma figura pequena e frágil, com a aparência de uma criança de cabelos dourados. Ela olhava diretamente para Isabela, com um sorriso que não parecia natural. O rosto da criança era pálido e sem vida, como se fosse feito de porcelana. A caixa começou a se mover sozinha, com a figura dançando dentro dela, e a música recomeçou. Mas dessa vez, a melodia não era mais suave. Ela estava ficando mais distorcida, quase como um grito abafado, enquanto a figura se mexia de maneira cada vez mais frenética. Isabela sentiu uma onda de pânico, mas não conseguia se afastar. A figura na caixa começou a se esticar, como se estivesse crescendo, e a música se tornava cada vez mais insuportável. Ela tentou fechar a caixa, mas as mãos estavam trêmulas, e a tampa não queria se mover. De repente, a figura da criança saltou para fora da caixa, como uma sombra rápida, e se fixou ao lado de Isabela. Ela tentou gritar, mas a voz falhou. A sombra parecia observá-la com olhos vazios, e um frio cortante se espalhou pela sala. O que parecia ser uma criança se transformou em algo muito maior, com braços longos e uma expressão ameaçadora. Isabela não sabia o que fazer, mas a sombra se aproximou lentamente, tocando sua pele com um gelado toque. Então, a música parou novamente, e a sala ficou em silêncio absoluto. Isabela, com o coração acelerado, olhou para a caixa, que estava novamente fechada. Ela soltou um suspiro de alívio, pensando que tudo havia sido apenas um pesadelo. Mas, quando olhou para o espelho da parede, percebeu que não estava mais refletida nele. Ela se virou, assustada, e a figura da criança estava agora em sua frente, sorrindo de forma incompreensível. Isabela tentou fugir, mas sentiu algo pesado em seu corpo, como se suas pernas estivessem presas. A criança a tocou, e o som da música começou a tocar mais uma vez. O retrato de família. Rafael se mudou para uma casa antiga no interior, uma propriedade que havia pertencido à sua avó, agora falecida. A casa estava em ótimo estado, mas com um ar de mistério que ele não conseguia deixar de notar. Havia uma grande sala de estar, com móveis de época e um retrato de família pendurado na parede. O quadro era de uma família aparentemente feliz, mas algo no olhar dos membros da foto o desconcertava. Seus olhos pareciam vivos, como se estivessem observando-o. Nos primeiros dias, Rafael tentou ignorar a sensação desconfortável que o quadro lhe causava. Ele estava ocupado arrumando a casa e se adaptando à nova rotina. Porém, à medida que as semanas passavam, ele começou a perceber pequenos detalhes estranhos. O quadro parecia estar ligeiramente diferente cada vez que ele olhava para ele. Uma sombra aqui, um movimento sutil nos rostos das pessoas. Ele achou que estava imaginando coisas, até que começou a ouvir sussurros baixinhos durante a noite, como se alguém estivesse conversando na sala. Uma noite, Rafael acordou no meio do sono, com o som de passos suaves vindo da sala. Ele se levantou e desceu as escadas lentamente, tentando não fazer barulho. Quando chegou à sala, ficou paralisado. O retrato havia se movido. Não no sentido físico, mas as figuras dentro dele pareciam estar agora em posições diferentes, como se estivessem se ajustando a algo. Ao olhar mais de perto, ele notou algo ainda mais estranho. Um dos membros da família, uma mulher com um vestido verde, estava agora olhando diretamente para ele. Não era apenas o olhar vago de uma pintura, mas algo mais profundo,
quase como se ela estivesse tentando comunicar algo. Rafael sentiu um calafrio subir pela espinha e afastou-se rapidamente, subindo de volta para o quarto. Mas, ao deitar-se, ele ouviu um leve estalo, como se algo tivesse sido colocado sobre a mesa ao lado de sua cama. Quando olhou, viu uma fotografia dela, a mulher do retrato, sobre sua mesa de cabeceira. Ele sentiu um aperto no peito, mas não entendeu como a foto poderia ter ido parar ali. Desesperado, ele decidiu investigar mais. Descobriu que, há décadas, essa família tinha desaparecido misteriosamente, e o caso nunca fora resolvido. Mas a história que mais o intrigou era de sua avó, que havia morrido jovem, sem filhos. Ou melhor, ele acreditava que ela tinha morrido, mas a verdade que encontrou era muito diferente. Ela estava desaparecida, assim como o resto da família, e todos os registros indicavam que haviam sido vistos pela última vez dentro daquela casa. Na noite seguinte, Rafael sentiu uma necessidade irracional de ir até a sala onde o retrato estava pendurado. O quadro parecia brilhar com uma luz estranha, quase etérea. Ele se aproximou, e, quando tocou na moldura, a pintura começou a se desfazer como poeira, revelando algo ainda mais perturbador. Não havia uma parede atrás, mas um espaço vazio e escuro, uma espécie de vórtice. Quando ele tentou recuar, sentiu uma força puxá-lo para dentro da moldura. À medida que ele se afundava na escuridão, a última coisa que ouviu foi a risada suave de uma criança, que, ao longo de sua vida, ele nunca tinha ouvido antes. Ao acordar, Rafael estava novamente na sala, mas o retrato estava intacto, como se nada tivesse acontecido. Porém, ao olhar para si mesmo no espelho, ele notou algo estranho. Seu rosto estava diferente, mais envelhecido, como se tivesse passado anos naquele espaço. O retrato, por sua vez, agora tinha uma figura a mais. Uma nova pessoa, sorrindo para ele. O último pedido. Carlos estava em sua rotina diária, como qualquer outra pessoa. Ele acordava cedo, tomava seu café, e seguia para o trabalho em um escritório que ficava a poucos minutos de sua casa. Já tinha se acostumado com a rotina sem grandes surpresas. Seu trabalho não era algo que ele amava, mas pagava as contas, e ele conseguia manter a estabilidade que tanto procurava. Nos finais de semana, ele saía com amigos, mas sempre de forma superficial, sem grandes conversas. Ele sentia que as pessoas à sua volta estavam mais focadas em suas próprias vidas, assim como ele. Porém, uma coisa estava incomodando-o cada vez mais: o vazio nas interações diárias. Parecia que nada realmente importava. Ele estava em um ciclo sem fim de tarefas repetitivas. Foi em uma sexta-feira à tarde, após um longo dia de trabalho, que ele recebeu uma mensagem de texto de sua mãe, pedindo para que o visitasse no final de semana. Era algo raro, pois ela nunca costumava chamar sua atenção de forma tão direta. Carlos, sem hesitar, marcou um horário e foi até a casa dela, imaginando que talvez fosse apenas uma das conversas casuais sobre o dia a dia. Ao chegar lá, sua mãe o recebeu com um sorriso, mas havia algo diferente nela, um ar de seriedade. Eles se sentaram na sala de estar, e Carlos percebeu que o tom da conversa estava mais sério do que o habitual. Sua mãe, com um olhar pensativo, começou a falar sobre sua saúde, sobre como ela já não tinha a mesma disposição que antes, e que estava começando a pensar mais sobre o futuro. Carlos escutava, mas sua mente estava distante, como sempre. Ele sentia uma certa culpa por não estar mais presente na vida dela, mas não conseguia mudar o ritmo da sua própria existência. As palavras de sua mãe continuaram, até que ela, com uma voz mais suave, disse: "Carlos, eu só quero uma coisa. Quando você puder, me ajude a organizar as coisas da casa. Eu sei que você tem seus compromissos, mas, às vezes, não sei por quanto tempo mais vou conseguir fazer tudo sozinha." Carlos ficou em silêncio. A solicitação de sua mãe era simples, mas ele percebeu que ali estava o último pedido dela, não algo urgente, mas algo simbólico. Ela estava pedindo sua ajuda para preparar o que viria a seguir, não porque estivesse em perigo iminente, mas porque sentia que o tempo estava passando rápido demais. Naquela noite, ele não conseguiu dormir direito. Pensava no quanto havia deixado a vida passar enquanto se concentrava em pequenos problemas, muitas vezes triviais. No domingo, decidiu ir até a casa dela novamente, mas quando chegou, encontrou-a mais cansada do que o habitual, com um semblante mais frágil.
Ele ajudou com algumas tarefas, arrumando o jardim, organizando algumas coisas pela casa, mas algo dentro dele parecia ter mudado. Ao fim da tarde, enquanto ajudava sua mãe a organizar as prateleiras da sala, ele encontrou uma caixa de cartas antigas. Curioso, Carlos começou a folhear, e uma em particular chamou sua atenção. Era uma carta datada de muitos anos atrás, escrita pela mãe dele, mas não para ele. A carta estava endereçada ao pai de Carlos, falecido há muitos anos. Ele leu, sem entender muito bem, até chegar ao final, onde ela dizia: "Eu só quero que ele saiba o quanto me preocupo com ele, antes que seja tarde demais." A carta deixava claro que sua mãe havia vivido um amor que Carlos nunca soubera, e que a relação deles não fora tão simples quanto ele imaginava. Algo em seu estômago apertou, e ele se sentiu culpado por nunca ter perguntado mais sobre o passado dela. No entanto, o que realmente o chocou foi a última frase da carta: "Por favor, me ajude a guardar o que restou dele, antes que eu me esqueça." Carlos ficou paralisado. A mãe dele nunca falou sobre seu pai dessa maneira. Ela parecia saber algo, como se estivesse se preparando para algo mais que ele nunca imaginou. Ele olhou para sua mãe, que estava na cozinha, e a sensação de inquietação se apossou dele. Como se ela estivesse esperando algo, mas ele ainda não soubesse o que. Enquanto se levantava para ir embora, ele viu sua mãe deixar um bilhete sobre a mesa. Ele se aproximou e, ao ler, leu a seguinte frase: "Eu te avisei. Agora, vai ser tarde demais." Carlos saiu da casa, ainda processando as palavras, e sentiu uma presença estranha. Ele tinha a sensação de que aquela conversa nunca seria realmente o fim. Algo ainda estava por vir. A escolha de Clara. Clara sempre foi uma pessoa pragmática, centrada naquilo que podia controlar. Ela gostava de ter uma vida previsível, sem grandes surpresas. Trabalhava como gerente de uma pequena loja de móveis, onde a rotina era quase sempre a mesma. Seus dias eram divididos entre o trabalho, o café que tomava sozinha na esquina e as ligações para a mãe, que morava em uma cidade distante. Ela se considerava uma pessoa simples, feliz com o que tinha, embora muitas vezes sentisse que faltava algo em sua vida. Não que ela soubesse exatamente o que fosse, mas ela sentia um vazio, uma falta de emoção. Tudo mudou quando, em uma terça-feira chuvosa, ela recebeu uma carta, algo que não acontecia há muito tempo. Não era um simples aviso do banco ou uma correspondência qualquer. O envelope era grosso, de papel craft, com a palavra urgente escrita com uma caligrafia elegante e fluida. Ela não reconhecia o remetente, e isso imediatamente despertou sua curiosidade. Ao abrir, ela encontrou uma carta assinada apenas por A. A escrita era suave, mas direta: "Clara, há algo que você precisa saber. Tudo o que você considera seguro e estável está prestes a mudar. Não se assuste, tudo o que aconteceu foi planejado. Sua vida, como você a conhece, está em um ponto de inflexão. Escolha com cuidado os próximos passos. Eu a observarei." Clara ficou paralisada ao ler aquelas palavras. Escolha com cuidado? O que isso significava? Ela olhou ao redor de seu apartamento, tentando encontrar alguma explicação lógica para o que acabará de ler. Mas tudo parecia normal. Ela tentou ligar para sua mãe, como fazia sempre que sentia alguma angústia, mas não conseguiu. A linha estava interrompida. Frustrada e confusa, Clara guardou a carta em uma gaveta e tentou seguir com sua rotina. Nos dias seguintes, a sensação de inquietação não a deixou. Ela olhava para a carta em cima da mesa e se perguntava o que aquela mensagem queria realmente dizer. Tudo parecia um grande enigma, mas ela não conseguia entender qual era a chave para decifrá-lo. Tentou ignorar, mas a sensação de estar sendo observada, de que algo estava prestes a acontecer, aumentava cada vez mais. Uma semana depois, Clara recebeu outra carta. Desta vez, o envelope era igual ao primeiro, mas não havia nenhuma mensagem escrita. Dentro, havia apenas uma fotografia. Era uma imagem dela mesma, tirada em uma de suas visitas à loja, em que ela estava aparentemente distraída, olhando para as prateleiras. Mas o mais estranho era que na foto, ela parecia sorrir, algo que Clara não se lembrava de ter feito naquele dia. O sorriso não era seu, e isso a deixou inquieta. A carta vinha acompanhada de mais uma linha: "Você não se lembra do que fez, mas eu me lembro. Você me conhece, Clara. A decisão que você tomar agora mudará tudo." Com a mente cada vez mais confusa,
Clara começou a vasculhar sua vida em busca de qualquer pista que explicasse o que estava acontecendo. As cartas continuavam chegando, e cada uma trazia mais pistas sobre algo que parecia ter acontecido sem seu conhecimento. Um dia, ela recebeu uma foto de sua infância, uma foto dela ao lado de uma menina que ela mal reconhecia, com o nome Helena escrito na parte de trás. Foi quando Clara se lembrou de uma amiga de infância chamada Helena, com quem perdeu o contato aos 17 anos. Mas o mais estranho foi quando ela percebeu que nunca tinha pensado em Helena durante todos esses anos. Havia apagado qualquer lembrança dela de sua mente. Como poderia isso acontecer? A cada carta, a sensação de que algo estava prestes a ser revelado aumentava. Clara começou a questionar tudo. O que ela sabia sobre si mesma? Como poderia ter esquecido uma amiga de infância? E, mais importante ainda, por que alguém estava agora, depois de tantos anos, tentando lembrá-la disso? Finalmente, na quinta carta, veio a grande revelação, mas de uma forma sutil, como sempre. Dentro do envelope, havia uma folha em branco, mas com uma única linha escrita em tinta preta: você acha que sua vida é sua, mas você foi criada para um propósito. Clara não sabia o que fazer com essa informação. Ela não podia ignorar a sensação de que estava sendo manipulada, mas também não podia entender quem estava por trás disso ou o que realmente queria. Ela começou a investigar mais profundamente o passado, indo até sua cidade natal. A busca a levou até um antigo centro comunitário, onde ela encontrou registros que haviam sido mantidos em segredo. Foi ali que ela descobriu algo chocante. Helena, sua amiga de infância, nunca foi uma amiga real. Helena havia sido uma parte de um experimento psicológico no qual Clara e várias outras crianças foram envolvidas sem saber. Durante toda a sua infância, ela havia sido observada e treinada, sem que soubesse. E Helena, na verdade, era um nome fictício, um código para identificar um dos outros participantes do estudo. Clara, ao entender isso, percebeu que sua vida nunca havia sido sua. Ela sempre havia sido parte de um jogo maior, em que suas escolhas e suas ações eram manipuladas para atingir um propósito maior. Mas o mais chocante foi o final da investigação. O propósito final do estudo era escolher qual delas, ela ou Helena, seria escolhida para uma nova vida, em um novo lugar, longe de tudo que conheciam. Clara olhou para o espelho, pensando em tudo o que descobriu. E então, ela teve uma visão clara. Ela sabia que sua vida estava prestes a mudar novamente. A última carta tinha sido um teste, uma maneira de preparar ela para o que viria. Mas agora, ela sabia o que tinha que fazer. Só restava decidir se ela aceitaria esse novo papel ou se seguiria seu próprio caminho, sem mais manipulações. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, uma última mensagem apareceu em seu telefone, enviada por um número desconhecido. Apenas uma frase: a escolha já foi feita. Clara Congela. Ela se virou e olhou para a janela, esperando que tudo fosse um sonho. Mas, então, ela ouviu um carro estacionar na frente de sua casa. Uma porta bater. E alguém chamar seu nome. O desaparecimento de Marta. Marta sempre foi uma mulher extremamente organizada. Seu dia começava às 7 da manhã, com uma rotina bem definida, café da manhã rápido, e logo se dirigia para o escritório onde trabalhava como contadora. Ela gostava de sua vida simples, mas não podia negar que sentia algo de faltando, uma sensação de estar vivendo uma história que não era totalmente dela. Talvez fosse a falta de grandes aventuras ou um desejo de explorar mais. Mas ela nunca permitiu que isso interferisse em sua rotina. Na manhã de uma terça-feira, Marta chegou ao trabalho e percebeu que algo estava diferente. A recepcionista, Simone, estava um pouco nervosa. A porta do escritório estava fechada, o que era incomum para aquele horário. Quando Marta entrou, ela percebeu que a atmosfera estava estranha. Todos pareciam preocupados, e os sussurros entre os colegas de trabalho eram perceptíveis. Ela se aproximou de Simone e perguntou o que estava acontecendo. Marta, você não sabe? A Carla sumiu. Ninguém a viu desde ontem à noite. Carla era uma colega de trabalho de Marta, uma mulher que sempre foi muito reservada, mas muito eficiente no que fazia. Marta sabia que ela morava sozinha e que não tinha família por perto. Naquele momento, um arrepio percorreu sua espinha. Carla nunca tinha se ausentado sem dar explicações. Marta se sentou à sua mesa, tentando focar no trabalho, mas a sensação de estranheza persistia.
Na hora do almoço, ela decidiu passar na casa de Carla. Algo a estava incomodando profundamente, uma sensação de que ela deveria fazer isso. Ao chegar à casa de Carla, Marta ficou em frente à porta, hesitante. Não havia sinais de arrombamento ou qualquer coisa fora do normal. Ela tocou a campainha, mas ninguém respondeu. Marta então ligou para a polícia, explicando a situação. A polícia chegou logo e, após verificarem a porta, entraram na casa. Dentro, não havia sinais de luta ou qualquer indicativo de que algo tivesse acontecido de forma violenta. No entanto, Marta percebeu algo peculiar. Sobre a mesa da sala, havia uma carta aberta, escrita à mão. Era endereçada a Marta. Ela sentiu um frio na barriga ao ler as palavras escritas na carta. Querida Marta, sei que você não vai entender, mas você sempre foi a pessoa mais próxima de mim. Por isso, tomei essa decisão. Não estou em perigo, mas não posso mais viver aqui. Por favor, não me procure, nem tente entender. Apenas saiba que estou bem, e isso é o que importa. Marta ficou perplexa. A carta parecia ser uma despedida, mas ao mesmo tempo, era como se Carla estivesse tentando explicar algo sem realmente explicá-lo. A polícia também ficou confusa, mas não havia nada demais na casa que indicasse que Carla tivesse sido forçada a sair. Nos dias que se seguiram, Marta não conseguia parar de pensar na carta. Havia algo que não fazia sentido, algo que ela sentia no fundo da sua mente. Ela começou a vasculhar as redes sociais de Carla, procurando por pistas. Mas, para sua surpresa, não havia nenhum perfil ativo. Carla havia apagado todas as suas contas de redes sociais meses antes, algo que Marta nunca soubera. Determinada a entender o que estava acontecendo, Marta começou a investigar mais a fundo a vida de Carla. Descobriu que ela havia viajado para lugares que não mencionara para ninguém, e mais surpreendente, que Carla havia contratado uma empresa de mudança para levar suas coisas semanas antes de desaparecer. Mas o mistério foi realmente desvendado no momento em que Marta encontrou, escondido em um fundo falso de uma gaveta, um diário. O diário estava repleto de anotações sobre Carla, sua vida e suas frustrações, mas o mais curioso era o último registro: estou prestes a dar um passo que pode mudar tudo. Espero que ela entenda depois. Marta sentiu uma pontada de confusão, mas também uma sensação de descoberta, como se finalmente estivesse começando a entender as entrelinhas da vida de sua amiga. Na última página, Carla havia deixado uma anotação enigmática: a vida não é sobre as coisas que você deixa para trás, mas sobre o que você escolhe manter. Com a chave do enigma em mãos, Marta finalmente teve uma visão clara do que estava acontecendo. Carla não havia desaparecido porque estivesse em perigo. Na verdade, ela havia escolhido uma vida nova, sem avisar a ninguém, sem deixar rastros. Ela simplesmente tinha se cansado da rotina e do papel que as pessoas esperavam que ela desempenhasse. Ela decidiu mudar sua vida sem nenhuma explicação para aqueles que, como Marta, acreditavam conhecê-la profundamente. Marta ficou com um misto de tristeza e admiração. Talvez Carla tivesse tomado a decisão de viver por si mesma, de se libertar das amarras que a vida cotidiana lhe impunha. Mas, ao mesmo tempo, o vazio de não saber onde ela estava, nem o motivo exato da decisão, a deixou com uma sensação ambígua. Ela olhou pela janela de sua casa, refletindo sobre tudo o que tinha acontecido, e pensou consigo mesma: será que Carla realmente havia feito a escolha certa? Ou seria a solidão o preço da liberdade que ela tanto buscava? Ao client misterioso. Vera trabalhava como atendente de uma cafeteria em uma pequena rua movimentada do centro. Seu trabalho era simples, mas ela gostava da rotina. Conhecia os clientes pelo nome e sabia exatamente o que cada um queria. Era uma vida tranquila, até que um cliente começou a mudar tudo. Ele apareceu numa terça-feira, pouco antes do fechamento. Um homem de aparência comum, vestindo um paletó cinza e carregando uma maleta preta. Ele entrou, olhou ao redor por um momento, antes que Vera pudesse saudá-lo, sentou-se em uma mesa no canto da cafeteria, como se já soubesse exatamente onde iria. Vera notou que, apesar de o homem parecer em seu lugar, havia algo estranho em sua postura. Ele parecia estar aguardando algo. Após alguns minutos, ele levantou a mão e fez um gesto sutil, como se chamasse alguém, mas ninguém o acompanhava. Vera, curiosa, se aproximou. O que vai querer? Perguntou, tentando manter a educação. Ele olhou para ela por um longo momento antes de responder.
Um café preto, sem açúcar. E se possível, com um pouco de silêncio ao redor. Vera achou a última parte um pouco peculiar, mas não deu muita importância. Preparou o café e levou até sua mesa, como fazia com todos os clientes. O homem pegou a xícara, deu um gole, em seguida, voltou a observar o ambiente, com os olhos fixos na porta, como se estivesse esperando alguém. Naquela noite, quando Vera estava prestes a fechar, o homem pagou a conta sem dizer uma palavra. Deixou uma nota de R$ 50 e saiu com a mesma calma silenciosa com que entrou. Mas antes de sair, ele olhou para ela uma última vez e disse: "Amanhã, estarei aqui novamente. Não se preocupe, você vai entender." Vera sentiu um calafrio. O que ele quis dizer? A frase não fazia sentido, mas o olhar dele, sério e intenso, a fez ficar pensativa pelo resto da noite. Nos dias seguintes, o homem voltou. Sempre no mesmo horário, com o mesmo pedido, sem falas a mais. Cada vez que entrava, ele olhava em volta, como se estivesse esperando algo, mas nunca dizia o que. Vera, intrigada, começou a perceber que ele não estava apenas esperando uma resposta, mas estava observando as pessoas, como se estivesse procurando por algo ou alguém. No sexto dia, quando ele entrou pela manhã, Vera notou algo estranho. Havia um pequeno pedaço de papel dobrado sobre a mesa onde ele sempre se sentava. Sem querer, ela se aproximou e pegou o bilhete. Era uma mensagem simples: "O tempo está se esgotando." A mensagem a deixou desconcertada. De repente, as ações do homem começaram a fazer mais sentido. Ele estava guardando algo que envolvia o tempo. Mas o que ele estava tentando dizer? Ela ficou obcecada pela ideia. Na manhã seguinte, o homem voltou como de costume. Porém, desta vez, ao ver Vera, ele pareceu um pouco diferente. Havia um leve sorriso em seu rosto, como se estivesse satisfeito com algo que ela ainda não compreendia. Vera, incapaz de conter sua curiosidade, se aproximou dele mais uma vez. "O que está acontecendo? O que você está esperando?" perguntou, a voz tremendo. O homem olhou para ela por alguns segundos, como se avaliasse o momento perfeito para falar. "Você está pronta. Mas não posso te dar todas as respostas, porque o que você precisa entender já está acontecendo." Ele se levantou lentamente, ajustando a maleta e deixando um sorriso discreto no rosto. "Talvez a verdade esteja mais perto de você do que imagina." Com isso, ele deixou a cafeteria e nunca mais voltou. Vera ficou parada, olhando para a porta, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Ela se sentia estranha, como se tivesse sido parte de algo maior, mas não soubesse o que. O que ele quis dizer com "já está acontecendo"? Ela olhou ao redor, as pessoas ainda conversando, os clientes entrando e saindo. Mas algo estava diferente. Algo no ar parecia ter mudado, como se, de algum modo, aquele misterioso homem tivesse deixado uma marca que Vera não conseguia identificar. Ela deu um passo atrás e sentiu a urgência de algo incompleto. Quando olhou novamente para a mesa onde ele costumava sentar, algo a fez perceber. Lá, na ponta da mesa, bem na direção em que ele sempre olhava, havia um espelho pequeno, que antes ela nunca notara. Era como se o mistério todo estivesse, de algum modo, refletido de volta para ela. E o mais estranho, Vera nunca se perguntou por que ele sempre sentava ali. A última entrevista. Ricardo estava acostumado a entrevistas. Trabalhando como recrutador de uma grande empresa de tecnologia, ele passava os dias analisando currículos, conduzindo entrevistas, frequentemente rejeitando candidatos. A rotina era exaustiva, mas também confortável. Ele sabia o que procurar em uma pessoa, como entender suas intenções apenas com algumas perguntas e como decidir rapidamente quem seria descartado e quem avançaria para a próxima fase. Naquela manhã, ele recebeu um currículo que chamou sua atenção. Era de um candidato chamado Vinícius, um jovem que parecia ter todas as qualificações para a vaga. Seus anos de experiência eram impressionantes, e ele havia feito grandes conquistas em sua última empresa. Mas o que mais chamou a atenção de Ricardo foi o tom da carta de apresentação. Era diferente, mais pessoal e direta, como se Vinícius estivesse fazendo uma conexão direta com ele, sem formalidades. "Eu não só sou qualificado para a vaga. Eu sou o que a sua empresa precisa", dizia o final da carta. Ricardo, curioso, agendou a entrevista para a tarde do mesmo dia. Quando Vinícius chegou, ele parecia ainda mais jovem do que nas fotos,
mas sua postura era tranquila e ele se mostrou confiante, mas sem exageros. A entrevista seguiu o ritmo normal. Perguntas sobre experiências passadas, situações difíceis enfrentadas no trabalho, desafios superados. Vinícius parecia ter uma resposta pronta para cada questão, e seus olhos estavam fixos nos de Ricardo o tempo todo. No entanto, algo em Vinícius começava a incomodar Ricardo. Não era uma sensação clara, mas uma pequena percepção crescente de que havia algo além da superfície. Havia uma intensidade no olhar de Vinícius, uma calma excessiva nas respostas. Era como se ele soubesse mais do que deveria. Ricardo tentou se concentrar nas respostas e decidiu mudar um pouco a abordagem. Vamos falar sobre a sua última experiência profissional. O que fez você deixar o emprego? Perguntou ele, tentando entender mais sobre as escolhas de Vinícius. Vinícius deu um pequeno sorriso antes de responder. Na verdade, não fui eu quem saiu. Eu fui dispensado. Ele fez uma pausa e então adicionou, como se estivesse ponderando a frase: eles não conseguiram me controlar, se é que me entende. Ricardo sentiu um arrepio ao ouvir isso. A forma como ele disse controlar parecia ser carregada de um significado diferente, algo que ele não conseguia compreender completamente. Para tentar entender melhor, ele continuou. E como você lidou com isso? O que aconteceu após? Vinícius inclinou-se levemente para frente, como se estivesse compartilhando um segredo. Eu fiz o que sempre faço. Não deixei que eles me controlassem. Eu tomei o controle da situação, como sempre faço. Ricardo não sabia o que pensar. O que ele estava ouvindo parecia mais uma história de desobediência do que de superação. Mas ele continuou a entrevista até o fim, tentando ignorar a sensação de desconforto crescente. Quando a entrevista terminou, Vinícius se levantou, antes de sair, disse algo que deixou Ricardo ainda mais perplexo. Eu sei que a vaga é minha, Ricardo. Sei que você vai me ligar. Acredito que você já sabe o que é melhor para a sua empresa. Ricardo sorriu cordialmente, mas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na confiança excessiva de Vinícius que o deixava inquieto. Ao sair, ele fechou a porta da sala e ficou em silêncio por alguns segundos, refletindo sobre o que acabará de ouvir. No dia seguinte, Ricardo recebeu um e-mail. Era um simples obrigado pela oportunidade, mas no final, havia uma linha extra: nos veremos em breve, espero que você tenha feito a escolha certa. Ricardo se sentiu desconfortável. Mas, como profissional, sabia que deveria seguir os processos da empresa. Ainda assim, a sensação de que algo não estava certo o acompanhava. Decidiu, então, procurar mais informações sobre Vinícius. Ele acessou o perfil profissional e, para sua surpresa, viu que o nome de Vinícius aparecia frequentemente em notícias relacionadas a várias empresas onde ele havia trabalhado. Mas a maioria dessas empresas tinha mudado drasticamente após sua saída, como se uma grande reestruturação ou mudança de direção tivesse ocorrido. Em alguns casos, as mudanças foram tão drásticas que as empresas passaram a ser quase irreconhecíveis, com os gestores antigos desaparecendo misteriosamente. A cada novo detalhe que Ricardo descobria, ele se sentia mais desconcertado. Não era possível que alguém tão jovem tivesse tanto poder para causar mudanças tão grandes, mas algo dentro de si o dizia que a sensação de controle de Vinícius era real. Ele tinha algo que Ricardo ainda não conseguia entender. No final daquela tarde, Ricardo decidiu tomar uma decisão. Entrou em contato com o Departamento de Recursos Humanos e pediu para dar continuidade ao processo de seleção de outros candidatos, sem sequer mencionar Vinícius. No entanto, ao fechar seu computador, a porta de sua sala se abriu com um suave clique. Quando ele olhou para cima, Vinícius estava lá, sorrindo, como se soubesse exatamente o que Ricardo acabará de decidir. Você se lembra de mim? Perguntou Vinícius, ainda com aquele sorriso calmo. Ricardo ficou em silêncio por um momento, incapaz de falar. Ele não sabia se estava diante de um candidato promissor ou de alguém que já havia manipulado o futuro das empresas onde passou. A resposta, de alguma forma, já estava dada. E ainda assim, ele não sabia se o jogo já tinha acabado. O encontro na livraria. João sempre frequentava a mesma livraria, às sextas-feiras, no horário de almoço. Ele adorava o cheiro dos livros e a tranquilidade do lugar. Um dia, viu uma mulher que nunca tinha visto antes. Ela estava na seção de mistérios, folheando um livro. Quando ele se aproximou, ela olhou para ele e sorriu, como se o conhecesse.
Surpreso, João sorriu de volta, mas antes que pudesse perguntar seu nome, ela se levantou e saiu rapidamente. No final da tarde, ao voltar para casa, João percebeu um pequeno bilhete dentro do seu bolso. Nos vemos na próxima sexta. Ele não se lembrava de tê-lo pegado, mas a caligrafia parecia familiar. Esse é o fim das histórias desse vídeo. Espero que tenha gostado. Caso queira ouvir mais histórias, clique nesse vídeo que está aparecendo na tela.